Bem-vindo ao nosso encontro com a filosofia. Hoje nós vamos dedicar um tempo para falar sobre o mito. Vamos começar com uma pergunta que eu costumo fazer para as pessoas no meu tempo de divagação filosófica e, de modo especial, quando eu tenho contato com jovens, com alunos em sala de aulas ou fora da sala de aula, a pergunta sobre o que é mito. E ouvindo as respostas, a gente percebe que existe no senso comum algumas compreensões sobre mito que são verdades e outras que carecem de um aprofundamento melhor, e é isso que nós vamos tentar fazer nesse vídeo. Uma das primeiras respostas que se dão à pergunta o que é mito é dizer que o mito é uma narrativa fantasiosa, ou seja, é uma narrativa que usa a fantasia e que não se preocupa com o cunho da verdade, ou seja, se ela é verdadeira ou não. Outros dizem abertamente que o mito é uma mentira, porque aquilo que é narrado no mito não corresponde exatamente aos fatos. Outros ainda dizem que o mito é pura fantasia, alguma coisa que é inventada, que nasceu digamos assim, na memória coletiva de um povo, de uma tradição, de uma cultura antiga e que foi sendo repassado de geração para geração. Outros ainda dizem que o mito é uma lenda. E aqui vale a pena ressaltar que o mito e lenda não é a mesma coisa. O mito é algo muito mais profundo, muito mais estruturante de uma cultura. Enquanto a lenda tem um alcance muito menor. A lenda está ligada a algo muito específico, determinado, uma figura, um acontecimento cultural, e não tem essa amplitude que o mito tem. Carecia, em um outro momento, talvez fazer uma separação mais aprofundada, uma explicação mais aprofundada do que seria mito e a sua diferença em relação às lendas. Nós podemos falar, por exemplo, da lenda do Saci Pererê, muito comum no subsolo da cultura brasileira. Porém, não podemos falar do mito do Saci Pererê. Quando eu falo em mito, eu estou falando de algo muito mais profundo. Outras pessoas aproximam mais do conceito de mito quando diz que o mito é a tentativa de explicar uma realidade que não conhecemos. De fato, essa é uma concepção muito acertada. Os primeiros filósofos, os primeiros homens, olharam para os mitos como essa busca de resposta para uma realidade que eles não compreendiam. Os filósofos também não abandonaram os mitos, eles voltaram para a linguagem mitológica, para a narrativa mítica e tentaram responder essas mesmas questões usando o pensamento racional. O mito ele é utilizado de muitas maneiras no dia a dia, então significa que o mito não é algo do passado, o mito se faz presente nos dias de hoje. Para dizer que uma pessoa é consagrada em uma área de atuação, as pessoas dizem que ele é um mito. Vamos dar um exemplo. Rei Pelé, o rei do futebol, mito do futebol. Vamos imaginar, juntamente com eles, aquelas figuras de mitos que aparecem nos quadrinhos de desenho animado, Superman e assim sucessivamente. A gente tem muitas formas de personalizar algumas pessoas, porque encontramos nelas qualidade extraordinária, podemos dizer quase sobrenatural, e quando nós falamos de sobrenatural, nós estamos referindo a uma categoria ou referindo a uma denominação que a gente usa em relação aos deuses, né, sobrenatural, para além da natureza,
usamos para essas pessoas a palavra mito. Aquela pessoa, ela é um mito. Mas o mito, como já dissemos, no cenário popular ou no senso comum, muitas das vezes foi usado como significado de mentira. Aqui carece uma explicação. O mito não pode ser confundido com mentira e nem simplesmente com uma historinha qualquer. Na verdade, o que acontece é que nós transferimos para a linguagem mítica uma noção de verdade que não condiz, que é diferente do conceito de verdade que é narrado nos mitos. Nos mitos, a verdade não diz respeito aos fatos, mas diz respeito ao conteúdo que esses fatos estão relatando. Por exemplo, existem muitos mitos que narram a criação. Existem muitos mitos que narram a presença do mal. Quando nós vamos averiguar a descrição desses mitos, a gente percebe que aqueles fatos que estão sendo narrados não é possível de ser averiguado e, portanto, podemos até chegar a uma conclusão que eles não existiram tal qual está sendo contado. Um exemplo é o mito de Pandora, né? O mito da criação, que narra também o Jardim do Éden, o homem no Jardim do Éden, aquela árvore da fruta proibida no meio do jardim, cujo homem não pode comer da fruta. E a curiosidade de comer a fruta para ver o que vai acontecer acarreta ao ser humano a percepção de que agora encontram-se sem a proteção divina. E sem a proteção divina, eles ficam à mercê de todos os males que possam vir. E na tradição cristã judaica, esses males receberão o nome de pecado. E aí começa todo um trabalho de reconstrução da criatura com o seu Criador. No mito de Pandora, vale a pena vocês conferir, aquela caixa que foi entregue a Pandora no dia do seu casamento também tinha uma determinação expressa. Essa caixa não pode ser aberta. Pandora, levado pela curiosidade, abre a caixa e todos os males que estão dentro da caixa passam agora a fazer parte da vida da sociedade e contaminar todas as pessoas. Então, nós temos aí uma narrativa da presença do mal. Vale a pena vocês conferirem o mito de Pandora, porque o mito de Pandora é muito mais complexo. Eu só estou fazendo uma referência a esse mito para falar que o mito tem uma função muito importante. Afinal, o que é verdade em ambos esses mitos não é o modo como eles estão narrando a presença do mal, mas o fato de que nós percebemos, por experiência do cotidiano, que o mal existe. Quando você vê uma pessoa arrancar uma arma para atirar em alguém, ou para roubar alguém, ou desrespeitando alguém, ou sendo agressivo com um velhinho, ou um marido ou um homem sendo agressivo com a sua esposa, e assim sucessivamente, as guerras que aconteceram durante toda essa história da humanidade, nós temos a certeza de que o mal existe, embora nem sempre a gente consiga denominá-lo, mas ele existe. Então, o conteúdo ele é verdadeiro. E é essa verdade que a gente procura nos mitos. Nesse sentido, os mitos não é uma mentira. Mas o que é mito? O mito, a palavra mito, do grego, mitos, diz que o mito é uma narrativa fantástica que possui o objetivo de explicar a origem de tudo aquilo que existe. É considerado importante para um determinado povo. Por isso que os povos têm os seus mitos.
E não existe só um mito da criação, existem vários mitos da criação, porque existem vários povos. Um exemplo disso é os povos indígenas, têm os seus mitos da criação, os povos gregos, os povos africanos, assim sucessivamente. E essas explicações, essas narrativas, são chamados de mitologia. A mitologia, como se conhece hoje em dia, ela teve origem na Grécia Antiga. A cultura grega era politeísta, significa a crença em vários deuses. Isso vai possibilitar a criação de modelos complexos de interpretações sobre a origem do mundo e as relações dos seres humanos com a natureza e com os seus deuses. Nessa relação do ser humano com a natureza e com os deuses é que nós podemos também entender o dado religioso ou as origens das religiões diversas, né? O mito, ele cumpre um papel muito importante no contexto cultural, que é de ensinar através de histórias repletas de simbolismo. O simbolismo é importante para entender o mito. Se você quiser tirar o simbolismo do mito, você mata o mito. Esse simbolismo relaciona elementos sobrenaturais com a vida dos seres humanos. E a partir desta relação do sobrenatural com o humano, as culturas, puderam tirar lições de vida para poder estabelecer, estruturar a convivência social, estruturar os diversos tipos de sociedade. Então veja, os mitos eles são fundamentais. A pergunta é: quais são os mitos que ainda hoje ajudam a estruturar o nosso modo de pensar, os nossos valores e as nossas convivências? Termino com essa interrogação.